Debaixo de uma das igrejas mais sagradas do mundo, o Vaticano, existe um cemitério pagão. Em 1940, escavações secretas revelaram túmulos, templos e restos mortais. Alguns acreditam que encontraram o próprio corpo do apóstolo Pedro lá, outros que eles esconderam algo ainda mais antigo debaixo do Vaticano. Mas será que o Vaticano realmente guarda um segredo enterrado que o mundo nunca deveria saber? Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, fica aí para assistir. A Basílica de São Pedro no Vaticano é uma das construções mais imponentes e reverenciadas da história humana. Ela não é apenas uma igreja, é o coração da fé católica e o símbolo máximo de autoridade papal e o ponto central da cidade do Vaticano. Um país inteiro dedicado ao poder espiritual da igreja. Mas há um detalhe que, embora conhecido, quase nunca é questionado. A localização exata da basílica não foi escolhida ao acaso. Ela foi construída propositalmente sobre o local onde, teoricamente, existe o túmulo de Pedro, o apóstolo que é considerado o primeiro papa da Igreja Católica. E essa escolha não é simbólica, é estratégica, porque ao afirmar que os restos mortais de Pedro estão ali, o Vaticano não está apenas então homenageando um mártir. Ele está ancorando toda a autoridade da Igreja Católica em uma base física concreta, em uma sepultura. Isso cria, claro, uma narrativa poderosa de que a fé cristã tem raízes sólidas, materiais, literalmente fundadas sobre o corpo daquele que andou ao lado de Cristo. Mas aqui começa uma dúvida. Durante séculos, essa alegação foi aceita sem contestação direta. Não havia escavações nem provas físicas. Apenas a tradição oral, registros antigos e a fé de que aquilo que foi passado de geração em geração era de fato verdade. E ainda assim, o altar principal da basílica, chamado de altar da confissão, foi erguido exatamente sobre um ponto específico do subsolo. Um ponto que, segundo os líderes da própria igreja, seria o local exato do martírio e o sepultamento de Pedro. Só que ninguém sabia o que de fato havia ali embaixo. Nenhum papa antes do século XX havia autorizado escavações profundas naquele lugar, talvez por medo de que encontrariam, talvez, alguma coisa que eles não queriam que ninguém soubesse. Foi apenas então em 1940, quase 2000 anos depois da morte de Pedro, que o Vaticano decidiu então investigar, mas o que eles descobriram naquela escavação secreta era muito mais do que eles esperavam. E aí que essa história começa a tomar um rumo ainda mais obscuro. Bom, você já vai descobrir exatamente o que estava debaixo do Vaticano, mas antes disso, se você tem se interessado por esse assunto, é importante você curtir esse vídeo e também se inscrever aqui nesse canal, porque senão esse vídeo não vai ser lançado para outras pessoas. Se você acha que esse conteúdo merece alcançar novas pessoas, clica aí no gostei e também se inscreve no canal. Não é só para a gente ficar com um canal grandão, mas é para apoiar de fato o nosso trabalho, assim o YouTube vai lançar nosso vídeo para mais pessoas, isso ajuda demais a gente. Então, se eu posso pedir uma coisa para você, deixa o teu like e se inscreve aí. As escavações secretas do Vaticano. O ano era 1940, o mundo estava mergulhado na Segunda Guerra Mundial, enquanto as bombas caíam sobre a Europa. Dentro do Vaticano, uma escavação silenciosa começava a revelar um outro tipo de conflito entre a fé e a evidência. A ordem partiu diretamente do Papa Pio XII, que naquela época não foi anunciado em praça pública nem divulgado de fato para a imprensa. Era um projeto interno do Vaticano restrito a um círculo minúsculo de arqueólogos, teólogos e engenheiros. E o objetivo era investigar o que de fato tinha ali debaixo do altar da Basílica de São Pedro. A missão era totalmente delicada. A Basílica é sustentada por colunas milenares e qualquer erro estrutural pode de fato causar o colapso daquela construção inteira. As escavações foram feitas com cuidado extremo, à noite, por equipes selecionadas a dedo, e o Vaticano sabia que estava pisando ali em terreno sagrado e potencialmente perigoso. O que eles encontraram, porém, superou todas as expectativas que eles tinham naquela época. Ali, sobre metros de mármore e pedra, estava uma necrópole romana, uma antiga cidade dos mortos esquecida pelo tempo. Corredores estreitos, nichos funerários, sarcófagos intactos, algumas tumbas eram simplesmente de pessoas comuns, outras eram de pessoas ricas que pertenciam à elite da Roma pagã daquela época. Mas o mais interessante não era apenas a presença desses túmulos, era o fato de que o Vaticano sabia exatamente onde escavar. A equipe então avançou até um ponto específico, guiada por registros antigos, e lá, bem no centro dessa necrópole, havia um espaço diferenciado, um nicho vazio escondido por camadas de tijolos vermelhos adornados com grafites cristãos primitivos. E ali, em meio a entulhos e tecidos corroídos, foram encontrados ossos humanos. Ossos envoltos por um pano púrpura com detalhes em fios de ouro, símbolos de respeito e de realeza naquela época, de alguém importante demais para ser enterrado como qualquer outro. Não havia nenhuma placa, nenhum nome, nenhuma certidão de origem, mas o clima naquele instante mudou.
A escavação havia deixado de ser apenas arqueológica naquele momento e tinha entrado num território sagrado. Os especialistas estavam diante de algo que poderia mudar tudo, a possível confirmação física de que o apóstolo Pedro estava mesmo enterrado ali debaixo do Vaticano. Mas então o Vaticano optou por não dizer nada, pelo menos não naquele momento. As escavações não continuaram por anos em silêncio e nenhum anúncio foi feito no mundo, nenhum repórter, nenhum documento público, apenas silêncio por parte do Vaticano. Foi como se eles realmente precisassem de tempo para analisar, para decidir o que fazer com aquilo que havia acabado de encontrar lá debaixo escondido. Pedro ou uma mentira conveniente? Em 1950, uma década depois do início das escavações, o Papa Pio XII subiu ao púlpito de forma cautelosa. Ele então anunciou ao mundo que o túmulo de São Pedro foi encontrado, mas não entrou em muitos detalhes naquele momento. Foi só então em 1968, 28 anos após o início das escavações, que outro Papa, Paulo VI, disse realmente que oficialmente os ossos de Pedro tinham sido encontrados e identificados debaixo do Vaticano. A igreja então pela primeira vez em 2 milênios afirmava ter encontrado o corpo do apóstolo. Mas havia um problema, vários na verdade. O Vaticano não divulgou análises forenses independentes, não permitiu também que cientistas externos examinassem os ossos de Pedro, possivelmente naquela época, e também não apresentou nenhuma prova conclusiva. Os restos foram atribuídos ao homem robusto de idade compatível com Pedro na época de sua morte, mas nada além disso. Nenhuma inscrição com nome, nenhuma data, nenhum DNA comparativo, e mesmo que houvesse, não há obviamente descendentes vivos de Pedro para que se pudesse fazer uma confirmação, pelo menos não que a gente saiba, né? Ou seja, tudo se baseava em tradição, indícios e fé. E essa mistura para muitos é frágil demais, quando o que está em jogo é o fundamento físico da maior instituição religiosa do planeta. E aqui entra uma pergunta desconfortável: se os ossos realmente não forem de Pedro? Essa hipótese não é nova, historiadores sérios, inclusive católicos, já questionaram se o apóstolo realmente chegou inclusive a estar em Roma. Em nenhum dos evangelhos há qualquer relato da presença de Pedro ali. E mesmo nas cartas atribuídas a ele não há nenhuma menção direta à cidade. A versão de que Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo em Roma só aparece em documentos posteriores da tradição oral e sem comprovação nenhuma arqueológica. Ou seja, há espaço, obviamente, para dúvida, e onde há dúvida, há espaço também para narrativas. Para alguns estudiosos, a ideia de que o túmulo de Pedro está sobre a Basílica pode ter surgido como uma forma de legitimar a posição de Roma como centro do cristianismo. Durante os primeiros séculos, havia uma disputa muito grande entre diversas cidades sobre qual seria o verdadeiro berço da fé. Alexandria, Antioquia e Jerusalém também disputavam esse posto com Roma. Roma, então capital do império mais poderoso do mundo, precisava de algo mais do que poder político. Precisava de autoridade espiritual e o corpo de Pedro, mesmo que apenas simbólico, poderia fornecer exatamente aquilo que eles precisavam. Assim, o que era tradição se transformou também em dogma. Mas e se por trás de tudo isso a pergunta mais importante for: o que aconteceria com a fé de bilhões de pessoas se esse túmulo afinal estiver vazio? Túneis, câmaras fechadas e passagens proibidas. A maioria das pessoas que visitam o Vaticano conhece a grandiosidade da Basílica de São Pedro, suas colunas imensas, as esculturas de Bernini e os afrescos de Michelangelo. Mas o que quase ninguém sabe e que muito menos gente viu é o que está debaixo disso tudo. A necrópole descoberta nos anos de 1940 é apenas uma parte do que está realmente debaixo, sob a Basílica. Ela foi parcialmente aberta ao público em forma de visitas guiadas, controladas, vigiadas e roteirizadas totalmente, mas há áreas inteiras que permanecem trancadas, bloqueadas e sem qualquer acesso autorizados a leigos como eu e você. Essas zonas restritas deram origem a dezenas de rumores, hipóteses e teorias. Algumas são obviamente exageradas, como passagens subterrâneas secretas que ligariam a Basílica ao castelo de Santo Ângelo, o antigo refúgio dos papas em caso de ataque. Outras, porém, são bem mais plausíveis e mais preocupantes também. Um documento interno do Vaticano, citado por estudiosos italianos, fala de, abre aspas, estruturas instáveis abaixo do transepto, fecha aspas. O curioso é que essas estruturas nunca foram detalhadas, nem mesmo os funcionários da Basílica sabem o que há de fato nesses compartimentos. Há relatos, inclusive, de portas seladas com inscrições em latim pedindo, abre aspas,
respeito ao silêncio dos antigos, fecha aspas. E é aqui que entra um ponto mais importante. Durante as escavações, alguns operários mencionaram ter ouvido ruídos ocos, como se houvesse cavidades além das paredes aparentes, como se tivesse alguma coisa ainda mais oculta do que o que já descobriram. Uma dessas áreas teria sido mapeada por um sonar, revelando uma câmara subterrânea de cerca de 5 metros de altura, jamais aberta. Até hoje o Vaticano não comentou oficialmente sobre essa estrutura e dizem que é apenas um boato. Mas de fato, o que há ali dentro? A resposta pode nunca ser revelada ou talvez não seja conveniente revelar. Entre estudiosos mais ousados há quem acredite que essas áreas guardam não apenas ossos ou tumbas, mas relíquias de valor histórico e religioso incalculável. Textos antigos, inclusive, que contradizem doutrinas atuais, artefatos de outros credos ou até mesmo as evidências de que a Igreja Católica não começou exatamente como a história oficial nos conta. E o silêncio do Vaticano sobre esses compartimentos proibidos só aumenta essas suspeitas, né? É curioso pensar que enquanto milhares de fiéis estão ali, sob aquelas escadas grandiosas da Basílica todos os dias, poucos imaginam que há de fato portas trancadas sob os seus pés, portas que talvez escondam não apenas o passado, mas o poder de ressignificar o presente e talvez mudar o futuro da igreja. E se você está gostando desse vídeo até aqui, deixa o teu like e se inscreve aqui nesse canal, tá? As relíquias pagãs sob o trono cristão. A ideia de que existem câmaras escondidas sobre a Basílica de São Pedro já é, por si só, intrigante, Mas o que algumas investigações independentes sugerem sobre o conteúdo dessas câmaras leva a história para um outro nível. Em 1991, um ex-arqueólogo do Vaticano, cujo nome jamais foi oficialmente confirmado, teria vazado informações a um jornalista italiano. Segundo ele, durante uma etapa não documentada das escavações subterrâneas, foram encontrados objetos de origem não cristã, supostamente armazenados em uma sala secreta e lacrada. Esses objetos incluíam estátuas da deusa Ísis, símbolo de culto egípcio à maternidade e à vida eterna. Amuletos também de proteção usados por sacerdotes do antigo Egito e fragmentos com inscrições hieróglifas, aparentemente relacionadas a rituais de transição da alma. Nada disso, obviamente, foi oficialmente divulgado, nenhum item foi exibido publicamente, como a gente sabe. Mas a fonte afirmou que os objetos foram rapidamente removidos dessa sala, catalogados em segredo e transferidos para o arquivo apostólico do Vaticano, onde permanecem inacessíveis até hoje. E é aqui que entra a grande pergunta, Por que esses objetos estariam ali debaixo do Vaticano? A explicação mais aceita entre os historiadores é que o local onde a Basílica foi construída já era um antigo cemitério e que em Roma, um império multicultural, era comum a presença de elementos pagãos. É possível, portanto, que esses artefatos tenham sido enterrados ali muito antes sequer do cristianismo chegar nessa cidade. Mas há uma hipótese muito mais ousada também, de que esses objetos foram guardados propositalmente pela igreja como forma de preservar fragmentos de religiões antigas que influenciaram direta ou indiretamente a própria formação da Igreja Católica. Essa possibilidade pode incomodar alguns. Quando olhamos para a Basílica de São Pedro, do lado de fora vemos poder, arquitetura grandiosa, ouro, mármore, arte e história. Mas quando olhamos para baixo, o que a gente encontra lá? Uma necrópole romana, túmulos pagãos, ossos anônimos, símbolos antigos e câmaras lacradas. E talvez uma narrativa cuidadosamente construída, uma versão oficial que sobreviveu porque nunca foi totalmente desenhada ou desafiada por ninguém. Afinal, se os ossos lá encontrados não forem de fato de São Pedro, bom, se você chegou até aqui, provavelmente você percebeu o quanto essa história é maior do que parece. Talvez a gente nunca descubra o que de fato tem debaixo da Basílica de São Pedro, mas o simples fato dessa dúvida existir já muda o jeito como enxergamos tudo isso, Bom, deixa aqui nos comentários qual a tua opinião. Tu acha que essa história realmente existe? Tu acha que existe algo escondido debaixo lá do Vaticano? Ou você acha que isso daí é só uma teoria da conspiração vazia que quer descredibilizar somente a igreja? Deixa aqui embaixo nos comentários. Também te peço novamente, deixa teu like aí e se inscreve nesse canal. Dá trabalho para fazer esse vídeo aqui. Se você chegou até aqui nesse final é porque você gostou de verdade. Então se inscreve aí, deixa teu like e manda para teus amigos aí que gostam de teorias sobre o Vaticano. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Aqui do lado tem uma playlist para você maratonar sobre os vídeos aqui do nosso canal. E até a próxima!